Então, a gente chegou agora, né, em 2012, aí eu tinha parado, né, no Objetivos do Milênio. E em 2015 surge a Agenda 2030 com esses 17 ODS, já sendo obedecidos, tentando cumprir essas 169 metas. São 193 países, até onde eu sei, deve ter aumentado, porque ninguém saiu. Ninguém saiu. Saiu alguns, né, Estados Unidos, Brasil e mais 1 ou 2 países, saíram da obrigatoriedade. Mas você vai ver que algumas dessas metas estão sendo cumpridas até por países do Oriente Médio, cara. Até pela Rússia, até pela China. É claro que cada um desses, eles estão tendo mostrando muito mais soberania do que qualquer outro desses países da Europa Ocidental ou de toda a América, né? Que está todo mundo ajoelhado para isso. Pesquisem dentro dos sites governamentais nossos, entra lá, planalto.gov.br, digita lá Agenda 2030. Entra no ministério, qualquer ministério, e põe Agenda 2030. Entra na sua cidade, no seu estado, nas empresas, em todo lugar. Veja aquele selinho lá, que é o que está aí, pilotando o trem-bala aí que eu coloquei na miniatura, que é o símbolo da Agenda 2030, com cada um daqueles ODS. Você vê que as prefeituras já estão usando até o símbolo dos ODS, estão sendo colocados em livro didático. Sabe, cada um deles teve um ícone que eles criaram, né? Cada um dos ODS tem um ícone. Eles estão colocando esses ícones no imaginário das pessoas como a própria representação daquilo que ele diz solucionar. Então, por exemplo, tem um negócio de... todas as vezes que estão falando em erradicar a fome, estão usando aquele ícone usado nos materiais da Agenda 2030. O que vai acontecer? O aluno, com o tempo, vai associar isso de tal forma que, assim, é a veracidade. Está dando veracidade, está validando qualquer coisa que ele veja sobre aquilo. E aí, imagina o efeito que isso vai dar de doutrinação mesmo, porque vai ser uma doutrina que o aluno vai passar a seguir sem entender por quê. E muitas vezes nem o professor vai entender por quê. Porque isso está tão presente no nosso imaginário, porque várias das lideranças políticas estavam lá no G20 com esse bottom do círculo lá. Artistas estão usando isso. Né? Tem gente colocando em capa de disco, viu uma capa de disco com desse. Então tá virando uma coisa da cultura pop, né? A imprensa tratando a COP26 como se fosse uma Olimpíada, e o povo não estava nem aí. Ninguém estava muito interessado nessa discussão. E por um lado, isso mostra uma certa sanidade da sociedade que ainda não obedece tanto a esse toque do berrante da mídia. Né? Ainda isso dá alguma esperança. No entanto, o fato de não se importar também com isso leva a um problema, que eles estão discutindo lá coisas que a gente nem fica sabendo. Né? Então, tem como as coisas nunca são tão totalmente boa, totalmente ruim, né? Tem o lado bom e o lado ruim de quase tudo, tirando Deus, né? De quase tudo, não, de tudo. Tirando Deus, tem o lado ruim de tudo mesmo. Né? Então, esse Programa Nacional, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que agora já mudou de nome até, já está chamando de Desenvolvimento Sustentável. Quando você lê ali o que diz no site, entrem lá, vejam os fóruns, as coisas que estão sendo discutidas, o material para a imprensa, o material de acesso para o usuário comum, né? PNUD, que agora já está colocando o S aí de sustentável, para bater com os ODS, né? Então, para dar certo. Veja lá, e vocês vão ver que é a repetição do que escreveu lá a Dani Meadows, que é a principal autora do relatório Limites do Crescimento, do MIT. Aí vocês vão ver que essa ideia de sustentabilidade é a essência de toda a agenda e no sentido que vai além do sentido de conservação de meio ambiente, de sustentar um ambiente, um bioma, vai muito além disso. A sustentabilidade é assim,
como tem pouca gente consumindo, nós vamos ter que consumir menos também, porque vai ter que dividir. São alguns dos ideais socialistas diluídos nisso que eles chamam de progressismo. Mas é a mesma coisa, né? Só que agora defendido por uma visão, por uma mentalidade mais sofisticada, né? Então ela convence com muito mais facilidade. E tendo como porta-voz a ONU, que é tratada desde a sua fundação pela grande mídia como se fosse a oitava maravilha do mundo, então isso tem aquele aval, que não parece algo político partidário, entendeu? Não parece ter lado, não parece ter ideologia, não é? A maioria das pessoas lê, por ingenuidade, lê assim os ODS e fala, pô, mano, como você pode ser contra acabar com a miséria, cara? Como você pode ser contra ter educação de qualidade, né? Só que ele não sabe que aquele enunciado lá, educação de qualidade, na verdade significa o quê? Uma padronização do conteúdo e da forma, né, dos métodos educacionais para criar determinado tipo de personalidade, né? Por trás daquela expressão educação de qualidade estão os interesses de pessoas como a Lynn Forrester, entendeu? A esposa do Evelyn de Rothschild, a família mais rica do mundo, que estão ligados a tudo isso da Agenda 2030, e que lá na participação que eu fiz com o Ivan Kleber e com o Paulo, se eles estiverem aí ainda, foi um grande prazer, e quem não assistiu, assista, que a gente fez sobre a COP26, com o seu Sepúlveda também. Lá, o Paulo leu um artigo que falava daquele, uma espécie de apostila que está sendo distribuída em todo lugar, né? Ficou famoso no mundo inteiro, que é esse trabalho do David D. Rothschild, né? Sobrevivência ao aquecimento global, do Manual Live Earth, que é essa instituição patrocinada pela família. O David D. Rothschild, esse playboy aqui, ó. Esse playboy aí é enteado da Lynn Forrester. Ele é filho do Evelyn, né? A mãe dele morreu e o pai dele casou com essa Forrester, né? Que agora chama-se Lynn Forrester de Rothschild. E aí, para mostrar mais um negócio dessa conexão aí das dinastias, para não parecer que eu estou só falando mal de tudo isso e estou ligando com eles só da boca para fora, obrigado, 851 pessoas, muito obrigado. A gente vai ver duas coisas aqui, ó, que é quem é que está interessado na promoção dessa coisa da Carta da Terra, que é a consequência, de certa forma, meia cultural e até mesmo espiritual, religiosa, da Eco 92 e dessas outras conferências que se seguiram, né? Então, ó, esse trabalho aqui, ó, Igualdade Democrática, Desigualdade Econômica e a Carta da Terra, é escrito por um Rockefeller, pelo Stephen Rockefeller. E quem é o Stephen Rockefeller? O Stephen Rockefeller, durante 35 anos, foi o administrador do Rockefeller Brothers Fund, o fundo de investimentos dos irmãos Rockefeller, né? Que é do David, que era o presidente do Banco Chase Manhattan, do Nelson, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, do Lawrence, né? Do Winthrop, todos esses caras que tiveram uma presença muito forte, seja na política, seja nas finanças, seja nas megacorporações, no petróleo, na indústria farmacêutica, todos eles investem o seu dinheiro nesse Rockefeller Brothers Fund. Ele foi, durante 35 anos, o cérebro desse fundo, né? Entenderam aqui? E autor da Carta da Terra. Quem escreveu o prefácio foi o Leonardo Boff, tá? E a Carta da Terra está diretamente ligada à ideia da teologia da libertação, tá? Que é um novo formato de paganismo, tá bom? Porque ele atrela a todas essas questões sociais e as questões ambientais à ideia religiosa, né? Ele, de certa forma, ele seculariza a fé, instrumentaliza a religião. Então, vocês entenderam, né? Agora, olha
o documento produzido pelo Fundo Rockefeller, né? Lembraram, né? O Rockefeller Brothers Fund. Aí olha o que está aqui. E eu sempre falei, já mostrei isso lá na live com o Paulo, com o Ivan e o Sepúlveda, e já falei aqui também. O importante é prestar atenção no nome disso aqui. Ó. Não é o poder da democracia, tá? Nem é a ideia democrática, não. É o poder da ideia democrática. Por quê? Porque eles querem usar a ideia da democracia para avançar a sua pauta. Olha o que está escrito aqui. Ó. E como eles estão... O que eles estão discutindo em documentos do fundo. Tá? Esse documento é do próprio fundo, publicado em 1960. Aqui, ó. 1960, exatamente. Tá? Foi lançado lá em 60 e aqui no mesmo ano. Foi traduzido aqui pela editora Record, inicialmente para isso aqui foi distribuído inicialmente para os investidores que põem dinheiro lá para tentar ganhar uma quirela naquilo que os grandões estão ganhando. E aí olha a preocupação dele aqui, ó, nesse capítulo 3º, condições sociais de um consenso democrático. Né? Ou seja, como criar as condições para aprovar, para transformar em consenso aquilo que a gente quer. É isso que ele está dizendo aqui, olha o que ele fala. As condições básicas que afetam a submissão do cidadão às normas de conduta de qualquer natureza são, obviamente, seus hábitos e treinamentos. Então, ele vai... E a maior parte do comportamento humano é determinada não por decisões conscientes ou ideias articuladas, o que eu sempre falo aqui, mas por hábitos e atitudes que geralmente existem abaixo do plano de percepção. Então, é aqui que eles querem atuar. Ó, o lar, a escola, aqui, ó, a vizinhança, a igreja, o grupo cívico, a tendência geral de relações não convencionais de uma comunidade tem quase a mesma importância. Então, o que eles querem aqui? Passar a atuar nessa linha abaixo da percepção, olha isso. Já nos anos 60 eles estavam falando isso. E passar o poder da ideia democrática, porque a ideia democrática é atraente, entendeu? Então, sempre que você for avançar algo, você fala, mas é uma ideia democrática. Isso aqui é para aperfeiçoar a democracia. E aí o que acontece? Por exemplo, a Carta da Terra está diretamente ligada, concorda? O diretor daqui escreveu isso aqui, junto com... E aqui no Brasil, quem se interessou em lançar? O Leonardo Boff, entendeu? Que está ligado à ideia da teologia da libertação. Mas olha isso. A Carta da Terra, eles dizem que foi feita por muitas mãos, né? Uma carta comunitária que representa milhares de pessoas. Tá? Eles dizem que foram 4.500 organizações. O cara escreveu um negócio de poucas páginas ali, o negócio é curto. Pensa bem, 4.500. Se cada organização mandou uma pessoa, você consegue imaginar 4.500 pessoas escrevendo um texto? É claro que isso não existe. Isso é mentira, pô.